Desde muito cedo, eu fui treinada a investir em ações e a amar dividendos. As palavras bolsa de valores dificilmente seriam ouvidas durante um almoço na casa da família brasileira típica no início dos anos 2000. Na minha casa, ações e empresas eram assuntos todos os dias. Em todos os nossos momentos de lazer, o meu pai, Luiz Barsi, arrumava algum jeito de puxar papo sobre o tema que ele mais amava. Nessa foto de uma viagem para Portugal, por exemplo, você vai ver o meu pai e eu aos 6 anos de idade. Entre um ponto turístico e outro, aproveitamos para conhecer a Bolsa de Valores de Lisboa. A minha mãe costuma dizer que, mesmo quando eu era muito jovem, o meu pai me tratava como se eu tivesse 20 anos de idade. O Barsi sempre preferiu me dar livros do que brinquedos. E ele respondia perguntas difíceis com explicações ainda mais complicadas. Ele gostava de me levar ao escritório onde trabalhava para que eu fosse me familiarizando com o mercado acionário desde a adolescência. Quando eu tinha 14 anos, ele montou para mim uma carteira com ações da Ultrapar. A ideia dele era que essa carteira me rendesse R$300 por mês em dividendos, que seriam a minha mesada. Foi a forma que ele encontrou para fazer com que eu pegasse gosto pelos dividendos. Uma das maiores preocupações do Barsi sempre foi o fato que eu teria um pai rico. O Barsi conviveu com imensas dificuldades na infância e aprendeu a lidar com todas elas ao longo do caminho. Tempos difíceis criam homens fortes, como diz o velho ditado, né? Mas como repassar esses valores a alguém que já nasce com todos esses desafios superados? A sua resposta foi me educar pelo exemplo. Ele nunca quis que eu fosse uma adolescente rodeada de brinquedos ou de roupas com acesso a um cartão de crédito ilimitado. Eu escolhia um único presente de valor delimitado em cada data especial: aniversário, Dia das Crianças e Natal apenas. Uma vez, quando eu estava prestes a completar 5 anos, o presente que eu tanto desejava custava mais do que o limite que ele tinha estabelecido. Ele me disse: a bicicleta é mais cara, mas isso é muito simples de resolver. Se você juntar o valor dos presentes que receberia agora, no Dia das Crianças e no Natal, no seu próximo aniversário, você já vai ter o dinheiro para comprar a bicicleta. O Barsi também resolveu me ajudar. Ele comprou um pequeno baú, mandou gravar o meu nome em uma plaquinha e colou figurinhas nas laterais. Dentro, ele colocou 200 moedas douradas de 25 centavos, o equivalente a R$50. Eu lembro que quando eu abri o baú, fiquei absolutamente fascinada. Achei que aquilo era ouro e que havia ganhado um tesouro no baú do pirata. Dali em diante, estava motivada a juntar todas as moedas possíveis para comprar a bicicleta no meu aniversário seguinte. Foi uma lição tão simples, mas que me marcou tão profundamente. Quer ouvir outra lição incrível? O Barsi adora contar uma outra história sobre John Davison Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Diz a lenda que Rockefeller, certo dia, estacionou seu carro na entrada de uma festa e ofereceu $5 de gorjeta ao manobrista. O valet agradeceu, mas lembrou Rockefeller que o filho dele costumava deixar $100 de caixinha. Então Rockefeller respondeu: eu dou gorjetas menores porque não tenho pai rico para me sustentar como o meu filho. Coisas assim me ensinaram a tratar muito bem o dinheiro. A gente cresceu tão distante de luxos e esbanjamentos que só aos 17 anos eu descobri que o meu pai tinha um dos maiores patrimônios em ações do Brasil. E não foi ele que me contou. Eu que me deparei com a capa da revista Exame com o seguinte título estampado: As Maiores Fortunas da Bolsa. E ali naquela capa havia uma foto do meu pai com outros 2 bilionários, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira. Aos poucos eu fui assimilando aquele jeito dele de pensar. O mercado de ações se transformou não apenas no interesse comum entre nós, mas eu também descobri uma profissão que me completa. Eu sei que a maioria dos brasileiros não teve a oportunidade de crescer absorvendo esse nível de conhecimento sobre ações e finanças. É para preencher essa lacuna que agora eu quero compartilhar com você o método de investimentos do meu pai, o método que fez ele de engraxate a bilionário, o método que eu também aplico nos meus investimentos, o método que o Barsi sempre diz que também pode ser aplicado por qualquer um para chegar em resultados parecidos aos dele. Olá, nós somos a Luiz Barsi, o Felipe Ruiz e o Fábio Baroni, sócios fundadores do AGF, uma empresa de educação financeira voltada a preparar investidores para vencer na Bolsa de Valores. Essa série de 4 aulas gratuitas chamada de o Método Barsi 2.0 é muito especial, porque dentro de alguns dias a gente vai lançar um MBA para ensinar os brasileiros a investir em ações como profissionais. Será um curso tão aprofundado que vai atender tanto quem quer construir patrimônio no mercado de ações, quanto quem quer trabalhar no mercado financeiro. Esse MBA é ideal para quem quer garantir seu futuro investindo em ações, ter uma fonte de renda passiva para pagar todas as suas contas sem trabalhar, se tornar um analista de investimentos, conseguir um emprego em corretoras, casas de research ou gestoras de fundos, abrir um clube de investimentos, atuar como consultor de investimentos independente ou trabalhar com alocação de recursos, ajudando outras pessoas a investir muito melhor. Na primeira aula dessa série, a gente explicou por que os dividendos são um elemento central na estratégia de investimentos do Barsi. Você viu que historicamente as
as ações de dividendos apresentam valorizações muito maiores que a média, ao mesmo tempo em que essas ações expõem o investidor a riscos muito abaixo da média. E não é só isso. Você viu também que investimentos em dividendos te proporcionam duas alavancas de enriquecimento. Essas ações tendem a se valorizar ao longo do tempo à medida que os lucros das empresas crescem. Mas em paralelo a isso, o investidor ainda tem uma segunda alavanca, que é o reinvestimento dos dividendos. Vamos imaginar que você tem 1.000 ações cotadas a R$10 cada uma. Se essa empresa paga R$1 por ação a seus sócios, você recebe R$1.000 em dividendos. Depois você reinveste esse dinheiro no aumento de sua posição e passa a ter 1.100 ações. No longo prazo, são dois componentes compostos de enriquecimento: o ganho de capital e o aumento da carteira com o reinvestimento dos dividendos. São duas alavancas extremamente poderosas que a gente está chamando aqui de mágica dos dividendos. Na aula de hoje, a gente vai detalhar melhor o método Barsi, porque não basta você comprar ações que paguem dividendos. O método Barsi tem no total 8 pilares e os dividendos são apenas um desses pilares. Esses pilares são tão importantes que, respeitando todos eles, o Barsi diz que é impossível perder dinheiro com ações. Outra coisa que o Barsi sempre diz, e que vai contra tudo que você ouve o tempo todo, é que as ações não são apenas mais rentáveis, como também são mais seguras que a renda fixa. Se você se declara um investidor conservador, todos os assessores de investimento vão te indicar uma carteira com aplicações atreladas ao CDI. Em relação à bolsa, vão te dizer para você ficar longe, para manter distância. Mas quem diz isso são pessoas que não entenderam o que é investir na bolsa de valores. Hoje eu vou te provar matematicamente que as ações são menos arriscadas que a renda fixa no longo prazo. Então presta muita atenção no que você vai ver por aqui. O método Barsi prega tudo isso. Invista majoritariamente em ações, priorize empresas que distribuem generosos dividendos, compre ações pensando em segurá-las para sempre, só invista em negócios perenes que não vão quebrar, pague preços adequados por suas ações, tenha prioridade, paciência e disciplina para não se desviar do plano. Quando as crises vierem, não entre em pânico e aproveite para comprar mais. Feche os olhos para as distrações que vão aparecer no seu caminho. Eu sei que pode parecer muita coisa, tá? Mas se você fizer isso, investir na bolsa não vai ter risco nenhum. Muitas vezes vai parecer até difícil se manter focado e paciente, disciplinado, mas também é duro perder dinheiro. Não é melhor enfrentar a dificuldade de seguir o plano do que a dificuldade de perder dinheiro? Então vem com o Barsi, que no longo prazo você vai se dar bem. O que eu consegui, qualquer um pode conseguir. Basta que ele tenha e siga preceitos que a gente acabou incorporando. Que ele tenha compromisso com aquilo que ele focou, que ele tenha disciplina, que tenha paciência, porque a paciência é uma coisa muito importante nesse instrumental todo. E a disciplina também, você tem que ter disciplina de saber que você tem que priorizar aquilo que você determinou como prioridade. Então, é simples. São três ou quatro posturas que você deve formatar em você, incorporar em você, e eu tenho a impressão que qualquer um pode formatar isso em si, não é isso? Então, o meu legado é esse. Eu cheguei e você também pode chegar. O maior mito que eu gostaria de derrubar hoje é que investir na bolsa é arriscado. Na verdade, eu acredito que é como andar de carro. Tem gente que vai viver 100 anos sem nunca ter participado de um acidente automobilístico. E tem um adolescente que, infelizmente, vai perder a vida muito jovem porque não foi um motorista prudente. Na bolsa, é a mesma coisa. Se você for uma pessoa cautelosa e consciente quando se sentar ao volante de sua carteira de ações, você vai poder passar décadas sem se meter em enrascada. Porque na maioria das vezes, não é a bolsa de valores que é arriscada, é a forma como você age na bolsa que te faz perder dinheiro. Vamos lá então. Se você acha que tem o poder de adivinhar o futuro, se você faz day trade, se você se alavanca com opções, termos, contratos futuros, fica comprando e vendendo ações como se estivesse fazendo apostas num cassino, se você não controla seus nervos, se você não sabe lidar com quedas temporárias, se você segue a manada ou segue diquinhas de algum guru, se você compra mesmo quando os preços estão muito elevados e se você só investe em empresas que não dão lucro. Aí, eu tenho que concordar com você que sim, o risco de perder dinheiro na bolsa é muito, muito alto. Mas perceba que o risco não está na bolsa em si. O risco está na forma como você se comporta na bolsa, o que é totalmente diferente. Porque você pode investir igualzinho ao Barsi e se dar bem. Ou você pode partir para o giro louco, achando que vai enriquecer em semanas ou meses. De novo, entenda que nesse caso o problema não é a bolsa. Se você quer fazer loucura e ainda não sabe onde está o risco, procura o espelho mais próximo. A pessoa que olha de volta para você ali no espelho é o risco. Você entendeu? Porque na concepção do Barsi, day trade, alavancar, giro louco, nem podem ser considerados investimentos. O nome disso aí é especulação, aposta, fezinha ou o que quer que seja. Investimento é se tornar um pequeno
pequeno dono de algum negócio que você admira, investindo em ações negociadas a preços razoáveis, com perspectivas de longo prazo. Nenhum cidadão deve ter medo de comprar uma ação se ele fizer isso com a finalidade de investir e não de especular. Quem entra no mercado com mentalidade especulativa pode até ganhar algum dinheirinho no curto prazo, mas no longo prazo não funciona. Em 6 décadas de bolsa, o Barsi viu milhares de pessoas quebrarem a cara agindo dessa forma. E também viu muito menos gente enriquecer. Todos que conseguiram prosperar eram investidores de longo prazo, que compravam empresas com perspectivas de perenidade, negociadas a bons preços, reinvestindo os dividendos recebidos e mantendo a posição por muitos anos ou até mesmo décadas. Investimento em ações é a médio e longo prazo, tá certo? Não é no curtíssimo prazo. Bom, o investidor é aquele que examina à luz do investimento na geração de riqueza, é isso? O especulador é aquele que quer o ganho na hora, o ganho rápido, né? Então a postura dele é uma postura diferente, é uma postura mais assim direcionada para o jogo, para a loteria, para o jogo, tá entendendo? Então a visão dele é uma visão de ele não compra ações, ele compra batata quente. Então ele tem a seguinte postura: quando ele compra uma ação, ele fica querendo vender, quando ele pega o dinheiro, ele fica querendo comprar a ação, entendeu? Então essa postura dele o leva a uma situação difícil ganhar dinheiro. No mercado eu não conheço ninguém que especulando ganhou dinheiro. Eu também não conheço ninguém que em derivativos conseguiu se fortalecer financeiramente. Aliás, ao contrário, conheço inúmeros que se perderam na especulação e se perderam também nos derivativos. Agora a gente vai ver em detalhes cada um dos 8 pilares que fazem com que as ações sejam um dos investimentos mais seguros e garantidos se você investir segundo os preceitos do método Barsi. Mas antes, eu tenho alguns avisos importantes aí para você. O primeiro é que somente quem fizer parte do nosso grupo de WhatsApp pode ganhar uma série de presentes ao longo desse nosso curso gratuito. Se você está recebendo nossas mensagens de WhatsApp, significa que já está cadastrado e não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de outra forma, entra no grupo clicando agora mesmo no link daqui abaixo. Faça isso agora mesmo, porque o primeiro presente para quem estiver no WhatsApp é um PDF com o resumo dessa aula que vai ser disponibilizado apenas para quem está cadastrado. Outro benefício incrível e exclusivo para quem estiver no WhatsApp é ter o direito de cursar o nosso MBA em Velho Invest com até R$7.000 de desconto. É isso mesmo. Por último, hoje uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo do vídeo. A hashtag da aula de hoje é Ações São Seguras. Deixa um comentário com a hashtag Ações São Seguras e um pequeno texto explicando por que é impossível perder dinheiro com as ações se você aplicar o método Barsi de investir. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar esse MBA que a gente vai lançar em alguns dias. Um exemplo de comentário, eu vou dar aqui para te ajudar. Hashtag Ações São Seguras. Todo mundo acha que a renda fixa é mais segura que a renda variável, mas a verdade é que essas pessoas não sabem avaliar todos os riscos envolvidos. Fazendo algo tão simples quanto se cadastrar e deixar um comentário com a hashtag Ações São Seguras, você já vai ter a chance de ganhar a sua bolsa de MBA. Então faz o seguinte, pausa essa aula aqui e faça isso agora mesmo. Voltando à nossa aula, o primeiro pilar do método Barsi é que você deve construir um portfólio de investimentos com foco em ações. O Barsi nunca teria ido de engraxate a bilionário se investisse em renda fixa, imóveis, fundos imobiliários ou outros ativos, porque esses são negócios pouco dinâmicos ou com rendimentos limitados. Ainda que pareça atrativa, muitas vezes, a renda fixa não representa uma verdadeira oportunidade de multiplicação de capital, porque títulos do Tesouro Direto, por exemplo, parecem pagar uma rentabilidade acima da inflação. Se você considerar o IPCA como índice oficial de inflação e o CDI como principal referência das taxas de juros, então isso é verdade. O CDI costuma ser maior que o IPCA em quase todos os anos mesmo. Agora, a crítica do Barsi é que o IPCA falha em mostrar a verdadeira inflação brasileira. Neste século, o IPCA mostra que a nossa inflação média fica próxima ali dos 6% ao ano. Mas para o Barsi, se você somar todos os gastos que tem um ano, com alimentação, saúde, educação, moradia, lazer, transportes, etc. E no ano seguinte, somar novamente esses mesmos gastos, vai perceber que eles aumentam ao menos 15% ou 20% ao ano. O único investimento que te dá a chance de obter um retorno superior a esses são as ações. No Brasil, existem poucos dados históricos para eu te provar isso. Então vamos olhar primeiro para os Estados Unidos. A pesquisa mais parruda já feita sobre a rentabilidade
rentabilidade dos investimentos é do professor Jeremy Siegel, de Wharton. No livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, Siegel analisou os retornos das principais aplicações financeiras americanas nos últimos 210 anos. É isso mesmo, ele reuniu dados de mais de 2 séculos e chegou a esses resultados aqui. As ações americanas tiveram um retorno acima da inflação de 6,6% ao ano em 210 anos. Os títulos do Tesouro americano tiveram uma rentabilidade real de 3,6% ao ano. O ouro subiu só 0,7% ao ano acima da inflação. E o dólar perdeu 1,4% ao ano em relação à inflação. E mais, $1 investido em 1802 na bolsa teria se transformado ao equivalente a 704.997 dólares, 210 anos depois, já descontada a inflação. Já em todas as demais aplicações, o investidor não teria nem $2.000. Ou seja, as ações tiveram um retorno real ao menos 390 vezes superior do que todo o resto. Mas o dado mais interessante desse gráfico talvez nem sejam esses retornos compostos impressionantes. Preste atenção nessa reta de tendência traçada sobre a linha de retorno das ações. Essa reta mostra que ao longo de décadas, o investidor sempre consegue obter um retorno de 6 a 7% ao ano acima da inflação comprando ações americanas. As ações podem ter forte volatilidade por causa de crises, guerras, eleições, etc. Mas nos últimos 210 anos, isso é, no longo prazo, a rentabilidade real das ações sempre acaba ficando entre 6 e 7% ao ano. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, nas crises do petróleo, na crise asiática, no estouro da bolha do .com, na crise do subprime, no Covid, etc. Muita coisa gera volatilidade de curto prazo no mercado. Lucros trimestrais ruins, altas nas taxas de juros, fatores psicológicos, medo e ganância, tudo isso faz com que as ações chacoalhem. Mas essas oscilações de curto prazo, que tanto preocupam o mercado, a imprensa ou até mesmo os investidores iniciantes, são basicamente insignificantes para os investidores que estão preocupados apenas com seus retornos de longo prazo. Porque nos Estados Unidos, ao longo de décadas, as ações sempre sobem entre 6 e 7% ao ano acima da inflação. E como será que é no resto do mundo? É bem parecido. Esse estudo do Credit Suisse avaliou o retorno de ações e de investimentos em renda fixa em 25 países do mundo desde 1900. No gráfico, os retornos das ações são as colunas em verde água. Em todos os 25 países analisados, as ações tiveram retornos reais superiores à renda fixa, que são as colunas em verde escuro e verde claro. Na média mundial, as ações tiveram um retorno anual de 5,2% ao ano, acima da inflação, contra 2,1% ao ano para os títulos do Tesouro. Esses estudos não consideram dados brasileiros. No Brasil, há uma dificuldade de levantamento de cotações de muitas décadas atrás, devido às diversas mudanças de moedas pelas quais o país passou. Geralmente, os estudos brasileiros são feitos a partir de 1994, ano de implementação do Plano Real. Desde o Plano Real, o CDI apresenta uma performance superior à da Bolsa porque os juros foram muito altos no início do real, chegaram a até 45% ao ano. Mas não se sabe se esses juros seguirão tão altos no futuro. E as carteiras de ações, bem escolhidas, conseguem bater o CDI. Prova disso é o próprio Barsi e dezenas de fundos de ações que batem a renda fixa. Outro dado muito interessante do livro de Jeremy Siegel é que, considerando prazos mais longos, as ações acabam tendo menor desvio padrão, menor volatilidade e menor risco que os títulos de renda fixa. É isso mesmo que você ouviu. Siegel provou matematicamente que em períodos longos as ações têm um risco menor que títulos do Tesouro. Preste atenção nesse gráfico, porque isso é totalmente contraintuitivo. No eixo horizontal, o gráfico mostra diferentes prazos em que o investimento em ações ou títulos de renda fixa é mantido. No eixo vertical, você pode ver o retorno máximo e mínimo dos investimentos. O retorno máximo é uma medida de rentabilidade e o retorno mínimo é uma medida de risco. Os retornos mínimos das ações são as colunas em preto no gráfico. Em seu estudo, Siegel considerou todas as janelas móveis de 1, 2, 5, 10, 20 ou 30 anos desde 1802. O gráfico mostra que as ações têm mais risco que a renda fixa em períodos de 1 ou 2 anos. No curto prazo, sem nenhuma dúvida, o consenso está certo. O risco das ações é maior. Para períodos de 5 anos, no entanto, o risco de ações e títulos de renda fixa já fica mais ou menos parecido. O
pior retorno das ações em janelas de 5 anos foi negativo em 11,9% e o pior retorno dos títulos foi negativo em 10,1%. Mas a partir de 10 anos de investimento, o cenário se inverte e o risco das ações fica menor. O pior desempenho das ações americanas em janelas de 10 anos foi negativo em 4,1% ao ano, contra 5,4% negativo dos títulos do Tesouro americano. Em janelas de 20 e 30 anos, também há casos de rendimento negativo para os títulos do Tesouro. Já no caso das ações, em todas as janelas de 20 ou 30 anos, o rendimento sempre foi positivo. Ou seja, se você comprou a ideia de se tornar um investidor de longo prazo, esse estudo provou matematicamente que é impossível perder dinheiro com as ações. Mas é possível sim perder com a renda fixa. Agora para pensar um pouco. Quantas pessoas já te disseram que as ações são menos arriscadas que a renda fixa no longo prazo? Eu duvido que você já tenha ouvido isso. No entanto, quem provou isso matematicamente foi um professor de Wharton, uma das escolas de negócios mais respeitadas do mundo. Esse estudo foi publicado em um livro que se transformou em um dos maiores best-sellers de finanças e investimentos de todos os tempos. E eu não vejo absolutamente ninguém falando isso no Brasil. Talvez você esteja pensando que no Brasil esse estudo seria diferente. A verdade é que nunca saberemos porque não temos 210 anos de dados e cotações no Brasil, não é verdade? Mas o que a gente sabe é que a renda fixa no Brasil tem sim uma volatilidade extrema. Investir em títulos públicos pré-fixados ou atrelados à inflação implica em correr um risco de mercado bastante elevado no Brasil. Veja, por exemplo, aqui esse gráfico da WHG. A segunda coluna em verde mostra que investir em títulos públicos pré-fixados de 10 anos no Brasil faz com que o investidor tenha que conviver com uma volatilidade anualizada de 23%. Na Alemanha, Estados Unidos ou China, a volatilidade desses títulos é próxima a apenas 4%. Além disso, a volatilidade dos títulos públicos pré-fixados brasileiros é maior que a volatilidade de investir em ações nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Você está acreditando no que você está ouvindo? Preste muita atenção. Você não está sendo ensinado há décadas que o risco das ações é enorme no Brasil e que o risco do Tesouro Direto praticamente não existe? Pois é, mas eu acabei de te provar que tudo isso está errado. Nem os títulos de renda fixa são tão seguros quanto o pessoal diz por aí. Nem as ações são tão arriscadas como afirmam, quando você investe para o longo prazo. Até aqui, eu só comparei ações com os títulos de renda fixa. Agora para um pouco para refletir sobre outras aplicações financeiras que não pagam juros nem dividendos. Olha quanta coisa não paga juros nem dividendos. Ouro, commodities, Bitcoin, dólar, terrenos, obras de arte, ações de empresas ruins e muitas outras formas de especulação muito populares. O Barsi considera tudo isso especulação, porque você só vai ganhar dinheiro se comprar algo e depois achar alguém disposto a comprar isso de você por um valor maior do que você pagou. É a teoria do tolo maior. Tem muita gente que topa pagar muito caro por algo simplesmente porque teve um feeling de que vai aparecer um tolo ainda mais otimista disposto a pagar mais caro ainda. Isso é um comportamento de especulador ou de agiota. Esse comportamento deveria ser evitado por você a todo custo, porque não costuma acabar bem. O segundo pilar do método Barsi é o apreço pelos dividendos. A gente praticamente só falou sobre dividendos na primeira aula dessa série. Você viu que esse é o principal filtro que o Barsi usa para decidir quais ações vai estudar em maior profundidade. Você viu também que deve procurar ações que pagam um retorno em dividendos de ao menos 6% ao ano. E você viu um estudo que mostra que as ações de dividendos rendem muito mais do que a média aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que o investidor corre um risco bem menor que a média com essas ações. Hoje eu só queria mostrar que o Barsi não é o único bilionário aficionado em dividendos. Alguns dos maiores investidores da história também defendem dividendos com unhas e dentes. O bilionário John Rockefeller dizia: "Sabe qual é a única coisa que me dá prazer? Ver meus dividendos entrando na minha conta." Um dos maiores bilionários da Bolsa Brasileira, o Lírio Parisotto, já disse isso aqui: "Eu sou um caçador de dividendos. O que me interessa é o faz-me rir." Um dos investidores mais influentes do século passado, Richard Russell, certa vez escreveu: "O dividendo de uma ação é algo tangível, não é uma projeção de lucro, é algo sólido, na mão. O dividendo é retorno de verdade sobre o investimento. Tudo mais é esperança e especulação." No livro The Stock Exchange, A History of Wall Street Market, o professor Robert Sobel escreveu: "Um homem pode ter muitas qualidades morais, cívicas ou intelectuais, mas o que o tornará para sempre lembrado serão os dividendos que legar aos seus descendentes." Outro homem ilustre que focou nos dividendos foi Alfred Nobel, o criador do Prêmio Nobel. Em seu testamento, Alfred Nobel deixou determinado que sua fortuna fosse usada para custear os prêmios Nobel que seriam futuramente distribuídos. E para que sua herança aumentasse
desabasse de valor com o tempo, ele ordenou que todos os recursos fossem aplicados só em ações pagadoras de dividendos. Bom, já deu para entender que muitas mentes brilhantes também colocaram os dividendos no centro de suas estratégias de investimento, não é? Porque o Barsi sempre recomenda às pessoas que não se atenham ao patrimônio. Quanto você tem na conta bancária só satisfaz o seu ego. Quanto suas ações se valorizaram também só satisfaz o seu ego. Para o Barsi, o que vale é a renda. O que importa é a quantidade de recursos que o investidor recebe a cada mês ou a cada ano. É isso que vai pagar suas contas no futuro. E é isso que vai permitir que você siga comprando mais e mais ações. E o reinvestimento dos dividendos é vital. Esse gráfico mostra o resultado de um investimento de apenas $1.000 em ações americanas desde 1960. Sem reinvestir os dividendos, essa pessoa teria hoje $460 mil. Já reinvestindo os dividendos recebidos, o patrimônio seria de mais de $2,5 milhões, mais do que 5 vezes. E olha essa conta aqui do Jeremy Siegel também. É uma conta meio maluca, mas vai enfatizar ainda mais a importância de reinvestir os dividendos. Siegel calculou que se uma pessoa investisse $1,33 milhão em ações americanas em 1802 e fosse reinvestindo todos os dividendos recebidos, 210 anos depois, essa pessoa teria dinheiro suficiente para comprar todas as ações negociadas nos Estados Unidos. É lógico que essa conta é apenas hipotética, porque o dinheiro vai sendo gasto ao longo de gerações. Só uma parte menor será reinvestida. Além disso, boa parte das heranças nos Estados Unidos vira imposto pago ao governo. Mas essa conta serve para mostrar como a estratégia de reinvestir todos os dividendos recebidos pode ser poderosa ao longo de décadas. O terceiro pilar do método Barsi é o longuíssimo prazo. O Warren Buffett costuma dizer que seu horizonte de investimentos predileto é para sempre. E o Barsi concorda com isso. Se estiver dando certo, o Barsi compra ações para nunca mais vender. Ele é acionista da Klabin e do Banco do Brasil há mais de 30 anos. Ele comprou ações da Klabin a 14 centavos e comprou o Banco do Brasil a 60 centavos. Só ganha mais de 10.000% com uma ação. Como aconteceu com o Barsi, nesses dois casos, quem sabe esperar o investimento produzir os seus resultados. A paciência paga excelentes dividendos. O Barsi acha maluquice esse negócio de ficar pulando de galho em galho, girando carteira, comprando e vendendo ações freneticamente. Tem muita gente na bolsa, que compra uma ação e vende porque ela subiu. Vende para embolsar um lucro de 10%, 20%. Você pode até ganhar algum dinheiro dessa forma, tá? Mas é trocado. Comprar na baixa e vender na alta é proposta especulativa postulada pelas bolsas e corretoras. Essas empresas se beneficiam do giro dos papéis por meio de cobranças de emolumentos, corretagem e entre outros custos. Todos os bilionários da bolsa que conheço compram para segurar décadas, reduzindo seus custos de trading. Eu vou te dar uma explicação estatística do motivo pelo qual você não deve ficar girando a sua carteira. Essa tabela foi extraída do livro Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. Ela mostra suas chances de ganhar dinheiro na bolsa de valores de acordo com o prazo de seu investimento. No day trade, suas chances são de 50% ou 51%. É quase como apostar em cara ou coroa, digamos assim. E descontados os custos de transação, você muito provavelmente vai sair no prejuízo. À medida que o tempo vai passando, as suas chances vão aumentando. Em investimentos de um ano, sua chance de lucro já aumenta para 93%. Em investimentos de 20 ou 30 anos, você ganha dinheiro em 100% das vezes. O Peter Lynch tinha essa frase genial: ações são uma opção segura, mas apenas se você permanecer investido tempo suficiente para escapar das eventuais correções. É assim que o Barsi pensa também. Os grandes vencedores da bolsa se enxergam como pequenos donos de um negócio. E quando você se entende como um pequeno dono, você não vende sua participação só porque uma ação subiu. Se o Barsi investiu em uma ótima empresa pagando um bom preço, ele quer seguir coletando seus dividendos por muitos e muitos anos. Primeiro porque pensar em décadas evita mau comportamento. Você vai parar de pensar em day trade, opções, alavancagens e todas essas maluquices que só te fazem perder dinheiro. Eu vou te contar uma verdade que pouca gente conta. Quanto mais rápido você quiser ficar rico, mais facilmente você vai ser manipulado. Porque vai chegar alguém mal intencionado tentando te vender uma pirâmide, um robô da NASA, um curso de trading quântico, e você que quer ficar rico rápido vai cair nesse golpe que nem um patinho. Já quando você investe por décadas, mesmo investimentos ruins podem se transformar em investimentos bons. Olha essa história do Barsi aqui. No ano passado, o BTG anunciou a compra da massa falida do Banco Econômico, que havia quebrado em 1995. O Barsi tinha ações do Econômico em 95
1995 e não vendeu nem mesmo depois da falência da instituição, é isso mesmo. As ações estavam lá esquecidas em algum lugar e o próprio Barsi chegou a achar que ele tinha perdido tudo. Mas meses atrás, por incrível que pareça, o Barsi recebeu quase 50 milhões de reais do BTG por suas ações da Econômica. Você percebeu como longo prazo aumenta suas chances de sucesso? É incrível, né? Nos Estados Unidos, eles falam "Timing the market is better than timing the market". Ou seja, comprar boas empresas a bons preços e deixar o tempo fazer o seu trabalho é muito melhor do que ficar tentando comprar e vender ações simplesmente com base em seus achismos do que será o futuro próximo. Talvez o melhor conselho que eu possa te dar é não ficar olhando o home broker todos os dias, porque daí você não vai sentir vontade de operar. Abra o aplicativo da corretora só quando você tiver dinheiro sobrando na conta. Quando cair dividendo que precisa ser reinvestido, por exemplo. Mas nem olha todo dia, porque aí você não vai cair no risco e na tentação de fazer bobagem. Se você não vai vender suas ações hoje, você não precisa saber o preço delas agora, não é mesmo? Agora aqui tem um ponto muito importante, que também é o quarto pilar do método Barsi. Se você vai comprar ações com o objetivo de nunca mais vendê-las, não pode comprar qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado com o que você compra, porque se o seu plano é comprar uma ação para vender daqui a um mês, qualquer empresa que esteja muito barata pode servir a seus objetivos. Mas a gente já entendeu que comprando e vendendo o tempo todo, as suas chances de sucesso são estatisticamente baixas. A gente já decidiu que quer investir em empresas por décadas ou até mesmo para sempre. Então, para nós, não funciona comprar uma ação só porque ela está barata. A gente precisa focar nossa atenção em empresas que estarão de pé daqui a 10, 20 ou 30 anos. Não só estarão de pé daqui a algumas décadas, mas também estarão pagando dividendos no futuro bem distante. Olha, eu não tenho bola de cristal para te dizer que empresas estarão pagando dividendos generosos em 2050. O máximo que eu posso fazer é tentar entender quais foram os piores negócios para os investidores nas últimas décadas e ficar bem longe deles. Esse método não é infalível, mas já tende a deixar você bem longe das maiores confusões. Porque a história não se repete, mas ela rima. Para o Barsi, os setores em que os investidores historicamente têm baixa chance de sucesso são varejo, companhias aéreas, turismo, empresas de saúde, companhias de transportes, construção civil, frigoríficos e prestação de serviços. Quando o Barsi disse que um dia a Magazine Luiza vai quebrar, ele citou que o Mapping já quebrou, a Mesbla quebrou, a Arapuã quebrou, o Ricardo Eletro quebrou, Casa e Vídeo ficou mal das pernas, a Via, que é a antiga Casas Bahia, enfrenta grandes dificuldades e por aí vai. E o varejo é só um exemplo. Todos os setores citados são quase cemitérios de grandes empresas. É por isso que o Barsi prefere ficar de fora. Por outro lado, a gente já falou que o Barsi gosta de empresas que pagam dividendos altos e crescentes, não é verdade? Porque dividendos são lucro, dividendos são sinal de saúde financeira, dividendos são segurança. E onde que a gente encontra no Brasil empresas que estão há décadas lucrando e distribuindo dividendos? Nos bancos e instituições financeiras, nas concessionárias de energia elétrica, no setor de saneamento, em telecom, nas seguradoras, empresas de papel e celulose, na indústria química. Esses são todos setores perenes, em que você não precisa se preocupar se o mercado vai cair ou subir amanhã. Muitas empresas desses setores estão há 50 ou até há 100 anos entregando dividendos aos seus acionistas. A Itaúsa, por exemplo, paga dividendos todos os anos desde 1980. No caso de empresas de energia ou água, você não vai deixar de consumir isso nem mesmo se perder o seu emprego, porque são itens básicos para a sua sobrevivência. E tem mais, essas empresas atuam em setores regulados, em que a concorrência é limitada por regras governamentais. Outro benefício, essas empresas conseguem reajustar as suas tarifas mais ou menos de acordo com a inflação todos os anos. Então fique tranquilo, se você escolher bem o negócio em que vai investir, suas ações cuidarão de si mesmas. Porque a maior margem de segurança para o investidor não está em comprar as ações com os menores múltiplos da bolsa. A maior margem de segurança é você se associar às empresas mais lucrativas e perenes. Charlie Munger já dizia: seja um analista de negócios e não um analista de mercado, um analista macroeconômico ou um analista de ações. E o Barsi acha que é bem por aí. O quinto pilar do método Barsi é não pagar demais para investir em ações. Se quer obter bons resultados, todo investidor deveria buscar ações com múltiplos razoáveis. Ações com dividend yield superiores a 6% podem ser investimentos bastante atrativos. Ações negociadas próximas ao valor patrimonial, ou seja, próximas ao valor investido pelos sócios para a criação e expansão da empresa, indicam que a ação pode não estar cara. Empresas negociadas por até 10 vezes seu lucro líquido também parecem ter um múltiplo razoável se forem negócios em franco crescimento. Agora, a verdade é que pouca gente precifica empresas de forma fria e racional antes de fazer o investimento. Tá cheio de
gente por aí que aceita pagar uma ignorância de dinheiro por negócios bem mais ou menos. O Barsi tem um pensamento bastante interessante sobre os preços das ações. Quando perguntam a ele até onde uma ação pode cair ou subir, ele responde que depende da incompetência do mercado. Os incompetentes sempre vão comprar caro e o Barsi não sabe até onde essa incompetência pode chegar. Os incompetentes também vão vender barato demais quando estiverem em pânico. Se alguém quer entregar para o mercado as suas ações na bacia das almas e você tem caixa, a sua melhor decisão é comprar. Já se a incompetência do mercado é tamanha que uma ação começa a ser negociada a um patamar absurdo, como 500 vezes o lucro ou 1000 vezes o lucro, você deve considerar a venda. Mas nunca o contrário. E o pior é que há milhões de brasileiros que compram porque está subindo e vendem porque está caindo. Tem até gente que diz que preço não importa. Olha isso. Esses aí nunca vão ser vencedores na bolsa de valores. Olha essa conta do Jeremy Siegel, que interessante. Imagina que você está em 1950 e precisa decidir se investe nas ações da IBM ou da ExxonMobil. A IBM está prestes a surfar o enorme crescimento da era da computação. Já a Exxon, nas próximas décadas, vai seguir fazendo o que sempre fez: exploração e refino de petróleo e distribuição de combustíveis. Você tem um prazo de investimentos de 62 anos e você não vai mexer no dinheiro até o final. A única coisa que você vai poder fazer é reinvestir os dividendos recebidos na própria empresa, tá bom? Você está refletindo sobre qual ação você vai comprar e eis que aparece um gênio da lâmpada que mostra a você os resultados que as duas empresas vão ter nos próximos 62 anos. O gênio revela que a IBM terá maior crescimento de receita, aumento maior de lucros e dividendos que crescem mais. Então você opta pela IBM. Mas você sabe qual ação se valoriza mais? A ExxonMobil. Nesse período, a petroleira gera um retorno de 12,7% ao ano contra 11,3% da IBM. Pode parecer uma diferença pequena, não é mesmo? Mas se você tivesse $1.000 na Exxon em 1950, teria em 2012 nada menos do que 1,62 milhões de dólares, ou mais que o dobro do que teriam investido na IBM. Mas aí você me pergunta, como é que isso aí é possível? O que explica a performance superior da Exxon são os preços de entrada pagos pelos investidores. Em 1950, as ações da IBM eram negociadas por 25 vezes lucro, enquanto a Exxon valia 14 vezes lucro. Você pode fazer uma análise precisa de cenário e encontrar uma empresa que vai crescer muito nas próximas décadas. Mas se você errar o preço de entrada, pode ser que mesmo assim esse não seja um grande investimento. Vamos agora ao sexto pilar do método Barsi. Ele chama esse pilar de PDP: prioridade, paciência e disciplina. Aqui você será cobrado por suas posturas comportamentais ou psicológicas. Prioridade é, por exemplo, você estabelecer que quer ter 100 mil ações que pagam bons dividendos e correr atrás desse objetivo. Você não precisa abrir mão do que gosta nem de gastos importantes para você e a sua família, mas o que sobra você direciona à bolsa ao invés de gastar com os supérfluos. A carteira de renda mensal, o que me ajudou muito, eu diria fundamentalmente, foi ter estabelecido alguns parâmetros quando eu dei início a essa carteira. A primeira recomendação que eu faço é o seguinte: o cidadão criar uma prioridade. Quando ele pretende investir no mercado, ele tem que criar uma prioridade. Ele quer fazer uma carteira de renda mensal, ótimo. Então a prioridade dele vai ser o quê? A carteira de renda mensal. Isso me ajudou muito a não desviar recursos para outras finalidades. Então, cada vez que eu ia analisar uma eventual compra, eu fazia essa pergunta: mas é a minha prioridade isso? Não, então não vou comprar. Com isso, eu passei a administrar os meus egos, posteriormente a controlá-los. Paciência é outro ingrediente essencial para quem quer vencer no mercado acionário. Você não controla para onde o mercado vai. Muitas vezes ele vai numa direção diametralmente oposta às suas convicções. Às vezes você vai marcar o topo de uma ação e logo depois de você comprar ela vai desabar. Outras vezes você vai desistir de uma ação na pior cotação possível. Também vão vir as crises. Mas se você seguiu todos os passos do método Barsi ensinados até aqui, não deveria perder o sono com essas crises. Você precisa ter consciência de que para obter retornos superiores no longo prazo, muitas vezes é preciso ter paciência para aceitar retornos inferiores no curto prazo. Como dizia Peter Lynch, pessoas que alcançam sucesso no mercado de ações aceitam perdas periódicas, contratempos e ocorrências imprevistas. Quedas calamitosas não assustam elas a ponto de tirá-las do jogo. Jamais sucumba ao pânico, porque nesse caso a volatilidade vai transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. O Barsi mesmo sempre conta que seu
caminho até o bilhão nunca foi isento de turbulências. O seu maior adversário sempre foi a ansiedade. Quando as teses de investimentos demoravam a se concretizar, quando uma empresa demorava a se recuperar, o Barsi começava a se sentir ansioso. Quando o mercado insistia em caminhar para o lado oposto que o Barsi esperava, ele sempre revisitava os seus escritos e a sua tese. A partir do momento em que ficou claro que o seu jeito de investir funcionava de verdade, o Barsi foi aprendendo a controlar a ansiedade. Mas no caminho, até infarto ele teve. Na verdade, foram 2 infartos na década de 90 e depois uma cirurgia cardíaca complicada para resolver o problema. Inclusive, o Barsi acredita na possibilidade de que perdas com ações de bancos no final da década de 90 tenham tido relação com o seu segundo infarto. Por último, é importante ter disciplina. O mercado vai testar as suas convicções o tempo todo. Muitas vezes serão milhares de pessoas falando que você está errado, mas se você confia na sua análise, tem que seguir em frente. Talvez o melhor exemplo do Barsi seja a Unipar. Mais da metade da fortuna dele hoje foi amealhada com essa empresa. Mas até 10 anos atrás, a Unipar era uma empresa que ninguém queria. A companhia chegou a ser negociada em bolsa por menos de 200 milhões de reais. Eu me lembro que uma vez eu fui com meu pai visitar a fábrica da Unipar em Cubatão e ele me disse: não é possível que tudo isso aqui valha só 200 milhões. Dito e feito. Hoje a empresa vale quase 50 vezes mais. Mas lá atrás não faltou gente falando que o meu pai era maluco. Eu quero trazer aqui outro exemplo também muito atual de gente falando que o meu pai é doido. Recentemente o Barsi disse que recebeu mais de R$1 milhão por dia em dividendos em 2021 apenas. Ele também afirmou que qualquer um pode alcançar esse mesmo resultado. Nos comentários sobre isso na internet, eu não vi ninguém concordando que qualquer um pode obter o mesmo sucesso que o Barsi conseguiu. Agora, olha essa conta aqui. Vamos supor que você decida que vai comprar R$1.000 todos os meses em ações e vai seguir o método Barsi à risca. Inclusive, você vai fazer como o Barsi e passar os próximos 60 anos fazendo seus aportes mensais. Agora, vamos imaginar que você consegue obter um retorno bem elevado, mas alcançável. Algo como 1,5% ao mês, ou pouco menos de 20% ao ano. Eu digo que é difícil, mas não impossível alcançar esse retorno, porque fundos de ações como o Dinamo Cougar e o IP Participações conseguiram isso nos últimos quase 30 anos. Warren Buffett também conseguiu cerca de 20% ao ano nas últimas 6 décadas. O Barsi não tem esse controle dos seus resultados, mas deve ter obtido um retorno parecido com esse. Agora, sabe quanto um investidor consegue acumular se investir R$1.000 todos os meses durante 60 anos a uma taxa de retorno de 1,5% ao mês? 3.126.126.560,38 centavos. É isso aí, mais de 3 bilhões de reais. Tá vendo? Investindo R$1.000 ao mês por 60 anos, que é algo que uma parte dos brasileiros consegue, você alcança um patrimônio de 3 bilhões de reais se rentabilizar o seu dinheiro a uma taxa de 1,5% ao mês. Tá vendo como uma pessoa esforçada pode se tornar bilionária e como o Barsi não é tão maluco assim? Agora é preciso uma disciplina incrível para investir esses R$1.000 todos os meses por 60 anos. Quando eu fiz o trabalho Ações Garantem o Futuro, eu não tinha absoluta certeza de que as ações garantiriam efetivamente o futuro. Eu tinha esperança, tá certo? E hoje eu tenho a certeza. Tá entendendo? Então é por isso que às vezes eu brinco e falo, eu vou acrescentar um O no AGF, né? Ficar GOF. Ações garantem um ótimo futuro. Hoje eu tenho a segurança disso. O meu pai conseguiu. E ele acha que a dor da disciplina é sempre menor que a dor do arrependimento. E você, topa tentar? Vamos agora falar do 7º pilar do método Barsi. Eu tô falando de encarar crises como grandes oportunidades de compra. Hoje em dia, todo mundo fala que crises são oportunidades. Mas, misteriosamente, basta a bolsa cair durante alguns meses que todos os compradores de ações simplesmente desaparecem. O mercado de ações parece ser um único onde as pessoas ficam tristes quando tudo entra em promoção. Ironias à parte, eu queria te mostrar o que vai acontecer quando você acelerar os seus aportes nos momentos de crise. Esse gráfico da Nord mostra em vermelho as maiores quedas da bolsa desde o plano real. As barras em amarelo mostram a rentabilidade que seria obtida por um investidor se ele marcasse o fundo de uma crise e depois segurasse o investimento por um ano. E as barras azuis mostram o que acontece se esse mesmo investidor segurar as ações por 2 anos. Perceba que em todas as crises, o investidor obteve uma rentabilidade de ao menos 77% apenas um ano depois. Ou seja, é comprando nas crises que você planta a sua rentabilidade futura. Nosso saudoso Ayrton Senna dizia que era impossível ultrapassar 15 carros quando estava sol, mas que era possível conseguir isso num dia chuvoso. Seguindo essa mesma linha da chuva, eu me lembrei de outra frase do Warren Buffett. Ele já disse, de décadas em décadas, nuvens escuras tomarão conta dos céus da economia e por pouco tempo irá chover ouro. Porque quando as ações caem muito, é como se estivesse
mesmo chovendo ouro. Você tem a chance de comprar excelentes empresas com dividend yield de 10%, 15% ou talvez 20% nesses momentos de fortes correções. Isso é ou não é chover ouro? Pessoas que planejam comprar ações no futuro deveriam comemorar quando isso acontece e aproveitar para comprar de pá. Mas não é isso que a gente vê. Não faz nenhum sentido, mas a maioria das pessoas só se sente confortável em comprar ações quando o mercado está subindo. E quando o mercado começa a cair, muita gente sente muito mais vontade de também vender para estancar aquela perda momentânea do que vontade de comprar para aproveitar a oportunidade. Por mais que as pessoas já tenham ouvido que as crises são grandes oportunidades para o dinheiro mudar de mãos, na hora elas travam e não têm coragem de agir. É como se a besta e não o investidor estivesse no volante dando a direção. O Barsi tem um longo histórico de compras ao som dos canhões. Em 2012, por exemplo, quando uma medida provisória do governo Dilma gerou forte desvalorização das ações das empresas do setor elétrico, ele deu uma entrevista dizendo que a Dilma merecia um beijo na boca. Essa frase gerou uma polêmica enorme e acho que ele não daria um beijo na Dilma, né? O que ele estava mesmo manifestando ali era uma profunda gratidão por ter tido a oportunidade de comprar diversas ações de empresas elétricas a preços extremamente descontados. Barsi costuma dizer que nesses momentos de maior tensão, ele fica ali como o jacaré, de boca aberta, à espreita do passarinho que vai vir comer pedaços de carne presos entre seus dentes. Quando o pássaro pousa dentro da sua boca, o jacaré dá o bote. Eu gosto de pensar que o Barsi poupa como um pessimista e investe como um otimista. Ele sempre poupou tudo o que conseguiu para sair da pobreza e nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, ele costuma dizer que toda crise tem solução. Uma crise política pode ser solucionada pelo impeachment ou até mesmo pela próxima eleição. Se a crise é financeira, governos podem agir para dar suporte aos mercados. Quando o problema é a pandemia, daqui a pouco surgem vacinas. Muitas vezes a humanidade vai estar diante dos problemas que aparentemente não têm solução. Mas a verdade é que em todas as crises, uma solução sempre aparece. É difícil agir com essa convicção quando não sabemos nem mesmo como tudo vai se resolver. Mas quando a gente souber o quando e o como, os preços já não vão mais ser os mesmos. Então faz assim, escreve uma carta se declarando investidor com visão de longo prazo. Nessa carta, prometa aproveitar as quedas para aumentar o número de ações de sua carteira a preços baixos, garantindo um excelente retorno em dividendos. Assina essa carta e depois pendura ela na sua parede, ali no teu escritório, por exemplo. Porque quando a crise chegar, a maioria das pessoas vai ficar com medo. Então já se prepara psicologicamente, desde já, para realmente ir contra a manada quando isso acontecer. Agora vamos ao oitavo pilar do método Barsi. Esse pilar, na verdade, nem é do Barsi, e sim do AGF. Porque o Barsi não precisa mais disso, mas investidores menos experientes precisam e muito. O oitavo pilar do nosso método Barsi é não cair em distrações e armadilhas. Você pode terminar essa série de vídeos determinado a aplicar o método Barsi, mas está cheio de fórmula que promete dinheiro mais rápido sendo oferecida por aí. Eu mesmo abro o Instagram e sempre vejo alguém que não tem histórico comprovado de sucesso como investidor oferecendo a chance de obter um retorno de 5% ou 10% ao mês. Irmão, sendo bem sincero, se você ainda acredita que algo assim existe em pleno século XXI, você merece ser tapeado. Eu vou falar aqui o histórico de rentabilidade dos maiores investidores do mundo para você se orientar um pouco mais. O Jim Simons, por exemplo, ele obteve um retorno de 66% ao ano durante 20 anos. O Peter Lynch conseguiu 29% ao ano por 13 anos. O Warren Buffett lucrou 20% ao ano por 55 anos. E aí aparece um palhaço fantasiado de trader revolucionário da internet te prometendo 30% de retorno ao mês com o setup da NASA. Ó, eu quero muito acreditar que você não vai cair nessa, porque todo dia vai aparecer algum golpista com uma promessa desse jeito. Vão te falar de day trade, de análise técnica, de grande tacada, da análise de ciclos econômicos, do setup macro, da nova criptomoeda, do trading esportivo. Olha, a criatividade do pessoal é infinita, porque só tem uma pessoa que fica rico vendendo essas coisas, o próprio vendedor. Porque na rede social todo mundo é gênio. Você já percebeu? Todo mundo sempre sabe a mágica para ganhar dinheiro rápido na bolsa de valores. A verdade é como nesse tweet aqui, ó. Tem 18 milhões de americanos milionários e 75 milhões estão se gabando no Twitter. Enfim, eu acho que você já entendeu que as pessoas mentem muito nas redes sociais e que você deve ignorar toda essa gente e seguir firme em seu plano. Outra distração é você achar que vai acertar a hora certa de comprar e a hora certa de vender ações. Você lê notícias boas no jornal e compra. Você lê notícias ruins e vende. Provavelmente o que vai acontecer é que você
vai estar sempre comprando topos e vendendo fundos. Se você fizer isso continuamente, uma hora seu dinheiro vai acabar, porque faz muito mais sentido vender quando todo mundo quer e comprar quando ninguém quer. Esse gráfico mostra o desempenho do índice de ações S&P nas barras em laranja, e os retornos dos investidores de fundos de ações estão em azul. Repare que o retorno do investidor é sempre menor que a média do mercado em todos os períodos. O que aconteceu de errado aí, você está me perguntando? O investidor obtém retornos abaixo da média, porque ele compra quando todo mundo está otimista e vende quando todos estão pessimistas. No exterior tem até nome para isso, Behavior Gap. Os investidores obtêm um retorno menor que os investimentos devido a essa lacuna comportamental. Você sabe por que isso aí não dá certo? Porque as pessoas pensam que são capazes de adivinhar a curto prazo, mas elas não são. Essa tabela mostra que o S&P teve um retorno anual médio de 8,2% ao ano em um período de 20 anos. Mas se você tivesse fora do mercado apenas nos 30 melhores pregões, o seu retorno seria igual a 0 no período. Então, ó, vai por mim. Ninguém acerta movimentos de curto prazo na bolsa. Você só vai dilapidar seu patrimônio tentando fazer isso. E a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? Olha só. A gente está chegando ao fim dessa aula. Hoje você conheceu 8 principais pilares do método Barsi. Na próxima aula, a gente vai te falar sobre o Santander, uma empresa que deu muitas alegrias ao Barsi. A gente vai analisar na prática o investimento em uma empresa. Porque o bom investidor sabe que ele não está investindo em ações. Ele está investindo em negócios que julga promissores. A bolsa é apenas a forma como a gente vira sócio desses empreendimentos que podem multiplicar o nosso patrimônio. Na próxima aula também, você vai entender a oportunidade que o Barsi enxergou ao comprar as ações do Santander por centavos há mais de uma década. E você vai ouvir o que ele pensa sobre as perspectivas para o banco no futuro. Mas antes de você ir embora, não deixa de entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp para receber nos próximos dias um resumo em PDF das aulas de hoje. E para poder se inscrever com até R$7.000 de desconto no MBA que a gente vai lançar na segunda-feira. Também aproveita para deixar aqui o seu comentário com a hashtag Ações São Seguras, falando por que a bolsa na verdade é menos arriscada que a renda fixa. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. Ao longo dessa semana, a gente vai disponibilizar um total de 3 bolsas integrais, hein? Entra no grupo de WhatsApp, publica agora mesmo seu comentário para tentar ganhar a sua. A gente se vê na próxima aula.